frente a frente esta noite é com Rita Matias, do Chega, e Bruno Gonçalves, do PS. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Já iremos focar ponto por ponto algumas das referências que o Bruno Gonçalves fez. Rita, o Chega vai deixar que o governo ande a planar à esquerda e que depois de repente guine para a direita, para o lado do seu partido? Antes de mais, boa noite aos dois. Dizer que é um gosto reencontrar Bruno Gonçalves, já não nos cruzávamos há algum tempo. E um gosto particular nesta fase da vida democrática, tendo em conta que o Bruno vaticinou o fim do Partido Chega várias vezes aqui. Falou de um teste de algodão que o Chega chumbou e agora estamos aqui mais fortes do que nunca. Aliás, à sua frente, como segunda força política na Assembleia da República e com toda a humildade democrática. Mas com toda a minha gostava de dar esta nota. Muito obrigada. Muito obrigada. A par disso, não me parece que seja possível planar à esquerda e à direita, porque não é possível agradar gregos e troianos. Já percebemos que a esquerda não está particularmente agradada com o trabalho do Executivo. Quanto à direita, sinceramente, não me sinto minimamente representada por este governo, nem sinto que represente minimamente a direita popular portuguesa, as reivindicações por soberania, por identidade, por defesa do patriotismo. Portanto, Luís Montenegro, na verdade, parece-me que está a planar à esquerda. Não tem nada de bom a apontar natural. Este novo governo. Não tem nada de bom a apontar a este governo. Esta semana em particular, este governo deixou muito a desejar. Fez um anúncio de uma potencial chegada de mais 500 mil imigrantes a Portugal, no âmbito do reagrupamento familiar, dizendo o Ministro da Presidência que isto pode representar mais de 2 milhões de imigrantes como total, portanto 20% da população portuguesa, num país que está completamente a rebentar pelas costuras nos hospitais, na saúde, na educação. Portanto, é um péssimo sinal. Fizeram campanha a dizer que iam deportar pessoas, fizeram até um número de dizer que iam deportar 18 mil pessoas e esta semana já vão buscar mais 500 mil. Portanto, é um péssimo sinal de um governo que está só a planar à esquerda e à extrema-esquerda. E um péssimo sinal também não aprender nada com a história e deixar a pasta da cultura órfã porque é entregue a uma ministra incapaz e que ainda por cima é profundamente woke. A ministra das casas de banho mistas, das pessoas que menstruam, dos tampões nas escolas. Portanto, esta ministra fica com a pasta da cultura. Portanto, é uma ministra de esquerda ou de extrema esquerda. Se a cultura ficava no Ministério da Cultura. Antes de avançarmos para cada caso concreto dos ministros, claro que não teremos tempo para falar de todos, pergunto, e até porque já temos o governo da AD, ainda não temos o governo sombra do Chega, não é perder tempo e terreno num momento importante? Não, de todo. Temos tempo. Aliás, neste momento estamos também muito concentrados nas eleições autárquicas, que penso que poderá ser uma oportunidade, um estudo de caso, para perceber o que é que o Governo Sombra vai fazer. Na noite das eleições, que vinha aí o Governo Sombra e o Governo que não é Sombra, que é o Governo Valeirense, já vai entrar em função. Este Governo de Sombra, que eu gosto de fazer um trocadilho com a luz, que vai trazer ao país, está a ser pensado, está certíssima a expressão, é mesmo Sombra. E, acima de tudo, vai ser apresentado no tempo certo. Por agora é tempo de conhecermos os decisores políticos deste Executivo e vamos preparar a contrarresposta. Por outro lado, também, completamente focados nas autárquicas, onde estamos com a ambição de ganhar algumas câmaras, sou suspeita aqui, com a ambição de ganhar a Câmara de Sintra, para mostrar no terreno como é que pode atuar um Governo Sombra, a começar nas autarquias locais. Há certamente tempo para o Ministro da Defesa e o Primeiro-Ministro também nos dizerem exatamente quais são os planos do Governo relativamente à defesa. Como é que o Chega tem acompanhado esta discussão, já que uma das promessas do Governo é de cortar nos impostos, quando chegar à altura de aumentar a despesa com a defesa? Bom, espero que realmente desta vez, este ano, a conversa para diminuir impostos seja mesmo uma conversa real. Lembremos-nos que no último Orçamento de Estado a negociação, em vez de ser feita à direita, quando existia uma maioria que permitia a redução de impostos, o Partido Social Democrata, a AD, decidiu negociar à esquerda e não reduzir impostos. Aliás, fez uma coisa ainda mais perversa. Antes do Orçamento de Estado, aumentou impostos, nomeadamente nos combustíveis, Rita, e depois passou 1 mês e meio, que é o tempo de discussão do Orçamento de Estado, a dizer somos a o programa do Chega aumentava 15 mil milhões a despesa pública. Como é que isso faz? Agora não me interrompa, porque eu não interrompi, mas como é que isso faz? O raciocínio. Não, mas já agora aquilo que a AD andou a fazer, ou a não ser que queira branquear aqui Luís Montenegro aumenta a despesa. E a sua não quero nada, eu quero perceber como é que vocês vão fazer 1 mês e meio a dizer aumentar a aos despesa em 15 mil não milhões. vamos aumentar impostos, mas na verdade já os tinha aumentado previamente. Portanto, desta vez, se for para diminuir impostos a sério, contará com o Chega, como o Chega foi manifestando a sua disponibilidade. Agora, de facto, a despesa na defesa tem que aumentar. Mas mais do que termos estas conversas que não dizem nada à vida das pessoas concretas... Mas se calhar 2% é possível. Não, mas a meta que a NATO vai estabelecer no final deste mês são os 5% daqui a 5 ou 10 anos. A par do trabalho que é feito pelo Chega, por exemplo, pelo Nuno Simões de Melo, um coronel conhecido e com trabalho parlamentar já na área... É o Ministro da Defesa. Talvez, poderá vir a ser. Mas quais são os investimentos estratégicos do Chega para a defesa? O investimento estratégico, sabe o que é? É investir nos militares.
é dar a valorização das dignas. carreiras, sim, mas mais do que isso. Tive a oportunidade de percorrer o país 2 vezes. Mais do que isso. Isso É a agenda do PSD. Desculpe, não Isso parece o PSD a não falar. Não me interrompa, por favor. Valorização de carreiras e mais. E país. Falta de mais mulheres Estratégia de país. Faz favor, Estratégia de país. Está aqui uma mulher a falar. Não faço esse de papel de cortar falsa o coração. Não, graças a Deus não sou isso, nem de falsa nem de verdadeira. É de cortar o coração, perceber como é que estão as nossas bases militares, como é que estão os nossos carros, como é que estão o armamento. Nós estamos incapazes de resistir à mínima coisa que possa acontecer a Portugal. E se ainda temos alguma capacidade mínima, é fruto dos homens e mulheres que ainda envergam uma farda e que o fazem com sacrifício pessoal e sem ganhar nada em troca. Fazem mesmo por patriotismo, aquilo que o Bruno não sabe o que é. Portanto, não, é a gosto Rita muito que da sabe. conversa A Rita pode bater de no defesa. peito e fazer Gosto duas muito de piruetas falar em e é a zona maior económica patriota de exclusiva. Portugal. Espero genuinamente que a nova pasta Patriotismo é levar crianças fala para o concretamente de mar. Olha, deixa-me dizer uma coisa, fica-lhe muito mal. É um filho de um deputado. Lamento que a comunicação social não tenha passado tudo. Era seu mãe, não é meu filho, mas estou. Quis fazer um número político com uma criança. Isso é que é patriotismo. Sabe porque é que o Bruno tem essas lentes socialistas de manipulação? Acha que as crianças podem ser utilizadas para não é isso, foi isso que fez. Não foi. Sabe uma coisa, o Bruno não é mãe, mas nem sempre as mães com 2 meses, com um bebê de 2 meses conseguem. Espero vir a ser e acho que fica-lhe muito mal estar a falar sobre decisões reprodutivas de uma mulher. O Bruno passa a vida a dizer que as mulheres têm direito de fazer as suas decisões, nem sabe sequer se eu tenho capacidade de o ter. Portanto, acho que tem que ter mais cuidado quando fala de uma mulher. Não tem ser a mãe. Agora, deixa-me dizer, patriota, já agora eu sabia que o Bruno ia falar deste tema das crianças, mas eu percebo que tenha profundamente perverso na relação com as crianças. Quem acha que as crianças são uma tábua rasa para ser manipuladas ideologicamente não consegue ver de outra forma. Aquilo que aconteceu na Assembleia da República foi uma mãe com uma criança de 2 meses que me pediu, porque precisava de um tempo, como as mães às vezes precisam, me pediu se eu podia entregar o filho ao seu marido. O marido é o deputado Daniel Teixeira, o deputado do Chega, e tenho pena que não o tenham filmado a ele, porque o momento é dele, o filho é dele, o mérito é dele, e acho que ele é que gostava de ter o filho nos braços naquela hora. Obrigado pelo contexto, porque certamente muitos espectadores também não estavam a perceber exatamente daquilo que vocês estavam a falar, mas a deputada Rita Matias apareceu de facto no dia o primeiro dia da legislatura, com um bebê ao colo e deixei-o junto ao pai. Do hemiciclo. A minha questão ainda sobre... por acaso fez o número de juntar aquilo à discussão do aborto da semana anterior. Foi por acaso. Não, por acaso foi tudo por acaso. Por acaso foi coincidência. Falo verdade, é mais fácil dizer. É mais fácil, Rita, é mais fácil. Ao contrário do Bruno, eu prezo a vida, valorizo eu valorizo muito a vida. Valorizo a vida das mães, valorizo a vida das crianças, valorizo a vida dos portugueses, valorizo a natalidade. E não tenho dúvidas de que seja, mas estávamos a falar da defesa e daquilo que o país vai gastar em percentagem do PIB, numa altura em que já se fala de 5%, e aqui a minha dúvida é saber se não vamos ter de aumentar impostos para suportar estes gastos e eventualmente cortar em despesa social. Eu espero que não. Sinceramente, espero que o caminho não seja este. Aliás, há um Ministério anunciado da Reforma do Estado, uma pasta concreta que espero que possa ir ver, por exemplo, o dinheiro que é desperdiçado e que toda a gente sabe que é desperdiçado nos vários organismos públicos e que possa ser canalizado. Como eu dizia, que a priorização no aumento dos gastos da despesa seja a elementar justiça de dignificar os nossos militares no ativo, que seja dignificar e de valorizar aqueles que estão ao serviço da nossa comunidade internacional e também do nosso país e, acima de tudo, que desta vez seja com alguém um bocadinho mais idóneo, porque termos um ministro que a dado momento fala sobre a Olivença é de uma profunda falta de noção, dado o enquadramento internacional, e, portanto, espero que desta vez haja mais clareza no pensamento. Bruno Gonçalves considera que a manta vai esticar para tudo? Não sei, eu adorei este momento, porque a Rita passou de atacar as feministas para utilizar a vitimização do género. Do género, não, do sexo. Vitimização do género. Para logo a seguir, não é acreditar, é ciência. Se acredita na ciência, também não tem grande problema. As ciências sociais, sinceramente, sabem muito pouco de biologia. E depois fazem uma outra coisa, que é, a Rita podia ter falado de verdade e podia ter dito como se percebeu que aquilo é uma instrumentalização para um ato político sobre o movimento pró-vida que a Rita defende e tem a sua legitimidade. Não o quis fazer, quis esconder-se. E, portanto, ataca as feministas, mas vitimiza sobre o sexo ou sobre o género. Não era para ser, mas utiliza uma criança para um show político, mas depois vitimiza-se com os argumentos. Eu sabia que os progressistas como o Bruno odiavam bebés no ventre da sua mãe. Já percebi que afinal é generalizado. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isto que é verdade. Não tenho mesmo vergonha daquilo que está a dizer. Tenho o Bruno de ser um abortista e de propagar mentiras sobre o tema do aborto. A Rita deixou claro que não defende o direito às pessoas a decidirem sobre o seu próprio corpo. Aliás, disse-o com desdém na sua última intervenção. Eu defendo o direito às mulheres a defenderem o seu próprio corpo. Melhores empregos, não só na área da defesa, mas também fora. Os Estados Unidos fizeram isso, eu diria, tendencialmente bem, há 40 anos.
não só com a agência aeroespacial, mas com os próprios serviços. Satisfaz os meninos que andam de gravata. Portugal pode... Aqueles que andam de camuflado. Mas a Rita não anda de gravata, mas utiliza o que quiser. Está a dizer neste momento. O que a mim me preocupa é garantir que esse investimento gere que daqui a 10 anos não só nesta geração tem melhores salários, mas a geração que hoje está a ser formada não sai de Portugal. Enquanto a Rita se preocupa com o imediatismo e os há militares que abandonam a vida militar para ir trabalhar em caixas de supermercados. Mas alguém não defendeu os militares. Sim, o Partido Socialista, por exemplo, quando meteu uma ministra da Defesa mulher que passou mais tempo a brincar às teorias de género na carreira militar. Eu estou preocupado com o futuro. A Rita fala do passado. Eu estou preocupado há 3 ou preocupado 4 anos que destruiu a Defesa Nacional em Portugal. O futuro do ponto de vista de investimento é garantir que as pessoas têm futuro em Portugal, futuro económico, têm melhores vidas. Não tem, é graças ao Partido Socialista. Um melhor tecido económico, precisa de visão para o país. Agora, não é só, agora. Não, a Rita não fala de visão para o país. Eleitoral. A Rita diz, é preciso diminuir impostos, mas o programa do Chega anuncia 15 mil milhões a mais de despesas. A Rita diz que é preciso estratégia, mas o investimento estratégico é valorizar carreiras pontualmente. Valorização de carreiras é dar dignidade às pessoas. Valorizar pensões é dar dignidade às pessoas. Mas para isso nós precisamos de uma economia a crescer, precisamos de mais riqueza. Isso não se faz apenas pontualmente com valorização de carreiras. A nossa economia sufocou os nossos empresários. Nós vamos terminar. Bruno Gonçalves, Rita Matias, desejo-vos um bom fim de semana. Igualmente. Até para a semana.